capítulo 21, versículo 15 ao versículo 19. Quem abriu aí, fala amém. Aleluia. Nós temos entendido de Deus, do Espírito Santo, algumas mensagens que têm se encontrado no mesmo propósito, da presença de Deus. Nós pregamos que você deve buscar Deus por aquilo que Ele é, pela pessoa dEle, não por aquilo que Ele faz. Nós pregamos sobre pecado, você tem que lutar contra ele a todo custo. A pastora pregou sobre o caminho, o acesso, está permitido para você ir à presença de Deus. E a semana passada nós falamos sobre conhecer a Deus de maneira revelada, de maneira experimental. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A importância que é de conhecer e ser conhecido de Deus, que isso implica na salvação. E nessa manhã, nesse novo domingo, Deus me deu esse título dessa mensagem para falar sobre amor. Ele diz assim: checando o nível do amor. É para você hoje fazer uma reflexão, para você checar hoje como é que está o nível, não do óleo do carro, mas é checar o nível do teu amor para com Deus. Então é checando o nível do amor. Mas vamos ler primeiro João capítulo 21, versículo 15 ao versículo 19. Assim, após tomarem o desjejum, assim depois, logo após, o que aconteceu aqui, que Jesus já estava ressurreto na terra, estava pisando na terra com o corpo glorificado, e ele já tinha aparecido aos seus discípulos antes de definitivamente ir para o céu. Ele fez questão de comer algo com os discípulos, para que eles pudessem ver que era o próprio Jesus, mas com um corpo glorificado, um corpo diferente. Mas ainda ele foi possível comer com eles. E logo depois disso, que Jesus comeu com ele ali o pão, ele diz assim: Jesus questionou a Simão Pedro. Ele disse: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. E algumas versões diz: apacenta as minhas ovelhas. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor. Repete comigo: sim, Senhor. Ele falou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, Jesus falando para Pedro, quando tu eras jovem, mais jovem, tu te vestia a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir estas palavras, acrescentou: segue-me. Pai, em nome de Jesus, do teu Filho amado Jesus, Espírito Santo, que é Deus em nós,
nos leva a checar qual é o nível do nosso amor. Porque o Senhor já sabe qual é. Na verdade, o confronto dessa manhã é para que nós possamos ver aonde está o nível do nosso amor. Se esse nível é o suficiente para que a gente possa chegar até o fim. A importância dessa palavra, Senhor, depende do Teu Espírito, Deus, não de mim. Eu fico constrangido por aquilo que o Senhor tem feito, as palavras que o Senhor tem dado, as revelações, as iluminações da Tua palavra. Mas talvez pode ficar só comigo, e eu não queria, Senhor, eu quero compartilhar com a minha alma, o meu sentimento, com o Espírito Santo dentro de mim. Mas eu sei que não cabe a mim, que eu diminua, o Senhor cresça, e o Teu nome seja glorificado e exaltado, e o Teu povo possa checar o nível e poder crescer nesse amor, para poder amar-te até o fim. Porque Paulo nos mostra em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo vai passar, profecias, poderes, mas o que fica, aquilo que não extingue, o que é importante é o amor. É o amor, porque Tu és amor. O amor em nós é a Tua presença em nós. Mas nós precisamos entender isso hoje. E nos permita crescer nesse amor hoje mais do que ontem. E assim até o Senhor vier nos buscar. E nós estávamos desejando ansiosamente encontrar contigo por amor. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, toda tentativa maligna, demoníaca de roubar esta palavra, eu repreendo e anulo agora em nome de Jesus. E peço agora que esse ambiente seja totalmente tomado pela unção do Teu Espírito Santo. E faz aquilo que está determinado no céu, aqui na terra. Porque nós queremos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode tocar aí, irmão. Pode tocar. Feche teus olhos. Se você quiser declarar o seu amor por Ele, antes da gente começar a pregar. Talvez alguns não vai nem conseguir falar eu te amo, nada, vai ficar quietinho. Porque talvez o teu nível de amor está zero. Talvez você não consegue declarar que ama, mandar beijo para ele, abraçar ele. Você não vai ter nenhuma reação, porque talvez o nível está zero, o nível está bem baixinho desse amor. Rabá, shekanter, eleba, shurikanter, eleba. Ah, Deus, Deus, Deus. Nos constrange com o Teu amor. Nos aproxima de Ti pelo Teu amor. Teu amor incondicional, incorruptível. Teu amor sincero, Teu amor leal. O Teu amor altruísta. Oh Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Amor sacrificial. Amor abundante, amor poderoso, amor forte. Ah, Deus, eu quero crescer mais nesse amor. Oh, rabá, shekanter, eleba, shurikanter, eleba, shurikanter, eleba. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Foi essa pergunta que Jesus fez para Pedro. Jesus estava checando o nível e qual tipo de amor Pedro nutria por ele. Aqui tem um jogo de palavras que nós vamos falar depois, que para nós no português a gente não consegue entender ou tirar por trás desses versículos algo impressionante que Deus aqui está mostrando para Pedro. Nós vamos citar depois também, mas só para a gente introduzir essa palavra.
Pedro tinha feito uma declaração um tempo antes de Jesus ir para a cruz. Uma declaração linda de amor, da boca para fora. Ele falou: ainda que todos os discípulos te negarem ou te abandonarem, eu jamais vou te abandonar. E outro evangelista narrou que Pedro disse o seguinte, em outro momento da crucificação de Jesus, naquele momento angustiante, momento antes disso acontecer, ele diz assim: eu estou preparado para morrer por ti, Jesus. É lindo. Uma declaração de amor maravilhosa que outros discípulos talvez não fizeram. Mas vocês conhecem a história que logo depois Jesus disse para ele, falou: olha, você está se gabando do amor que você não tem. Você ainda hoje, ainda nesse dia, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele diz: jamais. E de fato foi isso que aconteceu. E depois que Jesus ressurreto aparece aos discípulos, ele chama Pedro individualmente para checar o nível do amor dele. E eu não quero que você entenda que essa é uma palavra específica para Pedro, porque senão não precisaria estar na Bíblia. Quem concorda comigo? Porque tem um versículo na palavra de Deus que Deus disse: tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino e correção. Então não adianta a gente pegar esse texto aqui e falar: não, isso aí era algo específico para Pedro, o ministério de Pedro, enfim, o que Deus ia fazer com ele. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que é para todos nós. Era específico naquele momento para a vida de Pedro, porque ele tinha negado Jesus. Ele tinha pisado na bola. Mas Jesus aqui queria mostrar para ele que, independente do nível do amor dele, Jesus continuava amando ele. Que é interessante que no final do versículo, do versículo 19, depois de toda essa conversa que eles tiveram, o que Jesus falou para ele? Pode me seguir. Porque o outro que traiu, ele foi se enforcar. Mas pode me seguir. Tudo que você já fez de errado, o meu amor cobre multidão de pecados. Se você se arrependeu, pode me seguir que eu vou te usar. Aí eu pus, na verdade Deus me deu esse título, checando o nível do amor. Aí a palavra checar significa estabelecer a veracidade. Aí depois que Deus dá, a gente vai checar o que significa, a palavra. Aí eu fico mais deslumbrado ainda. Checar significa estabelecer a veracidade, correção ou realidade de, conferir, verificar. Então presta atenção nessa manhã para você conferir, para você verificar, para você ter a real situação. Qual é o nível do amor que você tem por Deus? É para isso essa manhã, para uma autorreflexão, para você checar qual é esse nível, aonde está esse amor, se está pouquinho, se está médio, se está bom. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus estava restaurando ele, mas da mesma forma mostrando para ele qual é o nível de amor que ele se encontrava e qual era o nível de amor que Jesus queria exigir dele. Não existe um relacionamento saudável sem amor. Quantos acreditam nisso? Infelizmente não tem. É por isso que os casais, eles estão à briga a todo momento, divórcio a todo instante, porque não tem amor. O que estabelece no relacionamento não é amor. Pode ser paixão, pode ser interesse, e por isso esses casamentos não perduram. Mas se tiver amor, o relacionamento é saudável, é prazeroso, é maravilhoso. Um relacionamento duradouro sempre será mantido e sustentado pelo amor. Então o teu relacionamento com Deus, ele vai ser sustentado, ele vai ser duradouro, ele vai conseguir chegar até quando Jesus vier buscar a noiva, a igreja, que sou eu e você, se você estiver sustentado pelo amor. Por isso que Paulo, irmãos, faz aquela declaração, que a gente chama aquele versículo, o capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, nós chamamos ele do capítulo do amor. Ali tem várias faces do amor. Quem ama, não procura os seus próprios interesses, tudo suporta, tudo crê. Enfim, tem várias coisas ali, não procura os seus próprios interesses, não se orgulha. E tem uma definição. E aí ele olha, tem profecia, tem várias coisas que você pode falar, a língua dos homens, pode vender os teus bens, dar aos pobres. Você pode fazer as coisas mais maravilhosas possíveis da face da terra, ao olho nu ao homem, enxergando essas coisas que você faz. Mas se não tiver amor, de nada vale o que você está fazendo. E é interessante que mais para frente, no versículo
se eu não me engano, de 7 ou 10 para frente, ele falou que aquilo que é palha, aquilo que não vai sustentar, ele vai ser extinguido. E ele está falando de profecia, está falando de dons, está falando de coisas, né, aparentemente para nós como humanos é poderoso, é algo de Deus na nossa vida. Mas ele diz, tudo isso vai extinguir. O que vai ficar? O que vai ficar? O amor. O amor é algo primordial na vida de um cristão. Porque Deus é amor. Deus exige dos seus discípulos, dos seus filhos, que o amem. Pastor, mas por que Deus exige isso? Porque Ele fez uma aliança. E se você entrou em aliança com Ele através do amor dEle, porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou você, de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor, ou amar, melhor dizendo, é um verbo, e verbo requer ação. Nós falamos muito ano passado, 1 João capítulo 3, versículo 18. Não amemos só de boca, ou de palavra, ou de língua, depende da versão. Nós temos que amar de fato, com ações. Então Deus mostrou através da sua ação, o quanto Ele te amou. Porque Deus amou, Ele entregou. Então nesse nível de amor, um amor incondicional, um amor que você não merecia, mas Ele te amou e continua te amando. Ele tem o direito, o dever de exigir a forma que nós o amemos. E aqui que eu quero que você preste atenção. Deus não exige esse amor porque Ele é carente. Deus não exige que você o ame porque Ele tem deficiência do seu ego. Porque Ele é um coitadinho. Não, muito pelo contrário, Ele não precisa de você. É que Ele ama você. Deus sem você e sem mim, Ele é Deus. Mas eu e você sem Deus não somos nada. Nós já estamos condenados. Mas Ele nos ama. E Ele exige que nós o amemos. Por que Ele exige que nós o amemos? Porque é importante o amor para ser salvo. Deus não tem compromisso de salvação com todos aqueles que Ele ama. Deus tem compromisso de salvação com todos aqueles que o amam. Quem entendeu, fala amém. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Ele morreu por amor por toda a humanidade, mas nem todos vão ser salvos. Isso significa que não é o amor de Deus que salva. Vamos entender. Depende de nós correspondermos a este amor, ao sacrifício dele naquela cruz. Porque a vontade de Deus, o desejo de Deus, o amor de Deus é que todos se salvem. Ladrão, prostituta, drogado, viciado, homossexuais, todos, Ele ama todos, indistintamente, todos iguais, não tem filhos de segunda categoria, Deus ama todos. Mas por que Ele exige que você o ame? Porque disso depende a sua salvação. Romanos 8, 28, eu não lembro, acho que é isso, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama, amém? Amém nada, porque muitas vezes esse versículo está na sua boca. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que Deus quer que você o ame, porque Ele quer que tudo coopere na sua vida. Ele quer que tudo vá bem para você. Ele quer que você seja salvo, porque o compromisso dele com você é para você que o ama, não aqueles que Ele ama. Abre a sua Bíblia comigo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo dizendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, no versículo 7.
Eu completei a corrida e preservei a fé. Ou melhor, perseverei na fé. Ou guardei a fé, depende da versão. Versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim. Não somente a mim, eu não sou exclusivo de Deus, não. Deus tem uma coroa para todos aqueles que o amam. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amam a sua vinda, que amam a Deus. Passa para frente um pouquinho, Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Capítulo 2, versículo 5 de Tiago ainda: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que Ele prometeu aos que o amam. Mais um versículo só para você entender isso, vai fixar na sua mente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Precisa abrir, eu leio para você. No entanto, como está escrito: olhos algum jamais viu, ouvido nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou, que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aleluia. Vocês estão entendendo o porquê Deus exige que nós o amemos? Não é porque Ele é carente, não. Fala para o seu irmão: não é porque Ele é carente, não. Fala, é para o teu bem, fala para ele. É para você ser salvo. É para que tudo te vá bem nessa terra. Quem não falou, Deus te ama também, aleluia. Eu também, não estou bravo não. Olha meu sorriso aqui. Falar em amor é complicado, principalmente de homem, né? Como é que eu vou falar que eu amo esse Deus, ou dar um beijo nele? Ô, pastor, não, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Você precisa amar ele dessa forma. E para as mulheres também, infelizmente tem muitas mulheres que foram decepcionadas no amor, no relacionamento, machucadas, e aí não consegue amar a Deus como deveria. Mas que em nome de Jesus essas barreiras caiam hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te leve a este entendimento da palavra, leve a amá-lo acima de todas as coisas, ao ponto que nós devemos amá-lo. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. E nós não podemos amar a Deus de qualquer jeito. Deus é exigente. Repete comigo, fala assim: Deus é exigente a respeito do amor que temos para com Ele. Ele é exigente. Porque quando os fariseus indagou a Ele, falou: qual que é o dos maiores mandamentos aí, Jesus? Fala para nós. Está lá em Marcos capítulo 12, 28 a 34, não precisa abrir. Se você quiser anotar, pode anotar. Qual que é o maior, o principal dos mandamentos, Jesus? É os 10 mandamentos lá de Moisés? Jesus falou para ele: amarás o Senhor teu Deus do seu coração, das suas poucas forças. É isso? Não. De todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amor total. Amor 100%. Sabe, irmãos, isso nós temos que entender que não é na nova aliança. Se você for para Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 6, é exatamente esse texto que Jesus estava reproduzindo para eles. Na velha aliança, ninguém era salvo pela lei. Muito pelo contrário, a lei foi dada ao homem para saber que ele era condenado, impossível de cumprir a lei. Eles eram salvos pela fé, amando a Deus. Deus gostaria muito que eles cumprissem a lei, amando cumprir, e não fazer por obrigação, por medo de consequências, mas que amasse a Ele de todo o coração. E Jesus agora está dizendo para nós: ame a mim
de todo o seu coração. Qual é a prioridade na sua vida? Isso define o teu amor. Aquilo que você mais ama é aquilo que você mais prioriza. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você dá valor? Aí está o teu coração. É aí que muitos crentes erram. Colocam outras coisas na frente do Senhor. Colocam dinheiro, colocam família, colocam filho, colocam esposo, coloca trabalho na obra de Deus, coloca o ministério na obra de Deus, coloca aquilo que você tem de dons. E é por isso que as coisas não andam direito. Porque está errado. A prioridade é amar a Deus. E quando eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aí Deus toca na família, aí Deus toca nos filhos, aí Deus toca no nosso ministério, aí Deus toca em nós de maneira poderosa. Mas primeiro nós temos que entender que devemos amar com amor total. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 24, o último versículo dessa carta, ele está dando uma bênção ali, diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos aqueles que amam a Ele, com amor sincero e incorruptível. Fala assim: amor sincero e incorruptível. Agora eu te pergunto, você ama a Deus com amor sincero e amor incorruptível? Deus deseja ser amado, não porque é carente, mas porque Ele quer te abençoar. Você pode dizer amém? Porque Ele quer desfrutar dessa intimidade com você, do prazer do relacionamento com Ele. Ame a Deus intensamente, o restante da sua vida Ele endireitará. Entenda isso. Ame-o intensamente, e a tua vida vai ser endireitada. As outras coisas Deus vai colocar em ordem. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Deus falando para aquela igreja de Éfeso. Eu preciso abrir esse texto. Esse texto também foi do segundo tempo agora, os 45. Eu já sabia dele, mas Deus pediu para mim ver algumas particularidades aqui. Eu quero compartilhar com você. É interessante que no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Deus mandando João escrever essa carta à igreja de Éfeso. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Falando assim, Deus estava escrevendo para você, igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Olha que lindo, Deus elogiando a igreja. Olha, vocês têm perseverado, versículo 3, e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Aleluia! Fala glória a Deus. Olha que elogio para essa igreja. Um povo perseverante, estava sofrendo e não estava desanimando de Deus. Que glória! Que bênção! E Deus falou para mim: eu tenho visto esta casa, eles têm perseverado. Eles têm pago um preço, talvez nem todos, mas a grande maioria sim. Tem tentado não se contaminar com este mundo. Mas, versículo 4. Entretanto, portanto, no entanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, o amor é tão sério, que compromete toda a tua vida cristã. Essa igreja estava muito bem aos olhos humanos, porque amor não se mede a olho nu. Quem conhece é Deus. É por isso que Ele está levando nós agora a checar, a conferir, ter a real noção qual é o meu amor por Ele. Ele diz: recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. E
vou dizer mais, esse versículo 6 ele está elogiando também. Olha, vocês não estão deixando entrar o paganismo, vocês são contra os nicolaítas aí. Eu sei que vocês odeiam, vocês estão lutando para não entrar a libertinagem na igreja. Olha, é muita coisa boa que a igreja está fazendo. Mas ele está dizendo, se vocês não me amarem, eu vou tirar do candelabro do seu lugar, eu virei contra ti. Essa palavra no original aqui está dizendo o seguinte: eu vou trazer justiça. É mais sério do que a gente imagina, irmãos. Amar a Deus não é como você gosta de alguma coisa. Não é simplesmente gostar. E não é simplesmente um nível de amor bem pouco, não. Isso não sustenta a nossa fé. Vamos voltar para o nosso texto básico. Foi só uma introdução. João capítulo 21. Os versos 15 a 17. Nós vemos Jesus aqui levando Pedro a uma reflexão profunda sobre o nível de amor que ele nutria por ele. Como eu disse em Mateus 26, 33, um outro evangelista, o Mateus, narrando sobre Pedro, ele fez uma declaração linda, amorosa, que se eu tivesse perto eu ia falar: Pedrão, você arrasou nessa, cara. Tu é fera mesmo. Ele falou assim: mesmo que venha a ser motivo de escândalo para todos, mesmo Jesus, que você seja motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Imagina o teu marido falando isso para você, esposa. Você pode fazer tudo errado que você quiser, meu Deus, mas eu jamais te abandonarei. Nossa, a mulher, é tudo que ela queria ouvir. É lindo, mas será que veio do coração? Será que era sincero? Será? Em João 13, 37, tudo antes, né, nesse episódio, nesse acontecimento da crucificação de Jesus antes, Pedro deu outra declaração. Ele diz: eu dou a minha vida por ti, Jesus. Ou seja, se alguém for levar o Senhor para a morte, pode pôr eu no lugar do Senhor, que eu morro no teu lugar. Foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Na hora que prenderam Jesus, o que aconteceu com Pedro? Ficou de longe assim, de perto longe, aquele perto longe, vendo Jesus sendo preso. E aí começaram a falar para ele, falou: você também é discípulo de Jesus, né? Ele falou: não, não sou não. Olha o amor dele, olha o nível que estava o amor dele. Aí de novo falou: não, mas você parece com ele, você tem a mesma gíria. Não, nem conheço tal de Jesus. Aí pela terceira vez falaram: não, mas você é um deles sim. Ele falou: não, nunca vi esse Jesus. Nem sei quem é. O que aconteceu aqui, irmãos? Como um homem pode falar que ama a Deus, que vai morrer no lugar de Deus, que jamais vai abandonar o Senhor Jesus, e agora, por 3 vezes, não foi uma só não, irmão. Dá para o cara pensar. Dá para ter pensado no que Jesus tinha falado para ele, que ele ia negar 3 vezes. Isso significa que não estava aquilo no coração dele quando ele falou aquilo para Jesus. Ele até queria amar Jesus daquela forma, mas ele não o amava daquela forma. É preciso crescer em amor. Fala assim para o teu irmão: é preciso crescer em amor. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 9, ele orava na carta e falou: eu estou orando por vocês, Filipenses. Eu estou orando por vocês para que o amor de vocês aumente. Pai, em nome de Jesus, que o amor dessa igreja por ti aumente, em nome de Jesus. E comece hoje, Pai, em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus. É bom saber que podemos crescer no amor a Deus. Irmãos, nessa conversa com Pedro existe um jogo de palavras que no português não fica claro a mensagem por detrás dessa conversa. E eu quero falar com você. Abre a sua Bíblia aí. Versículo 15 diz assim: após tomar um desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me agapau ou ágape? A tradução original aqui, na verdade, é agapau. Tu me agapau, tu me amas com amor sacrificial.
mais do que os outros. Por que Jesus estava falando isso para ele? Mais do que os outros. Por quê? Para ele checar. Você lembra lá que você falou? Pelo que você me falou, você falou que amar mais do que os outros. Não foi isso, irmão? Ele falou, jamais te abandonarei. Ele levantou na frente dos discípulos e falou, jamais te abandonarei. Eu estou preparado para dar minha vida por ti. Agora Jesus aqui está chegando. Agora já passou, ele já se arrependeu. Agora com o corpo ressurreto, antes dele subir definitivamente para a direita do Pai, ele está checando o nível do amor de Pedro. Tu, agapau, tu me amas com amor sacrificial mais do que os outros, porque você disse lá que teu amor era esse, de sacrifício por mim. Olha a resposta. Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu, filéu. No português não dá para a gente entender isso, porque no português as duas palavras é amo. Mas no original, filéu, pode até usado no português para a palavra amo, por isso que a tradução aqui é amo, pode ser, mas é esse amor assim de gostar. Ou seja, Pedro está dizendo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Eu gosto. Eu não vou cair na besteira de falar de novo, porque agora eu já sei qual é o meu amor por você. Eu gosto. Eu não tenho agapau, eu não tenho esse amor sacrificial ainda eu não tenho. Versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me agapau? Tu me amas com amor sacrificial? Pensa, Pedro, pensa. Pedro afirmou, sim, Senhor, tu sabes que eu filéu, que eu gosto. Eu sou até teu melhor amigo, mas é só filéu, só filéuzinho. Versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me filéu? Agora, por isso que ele ficou angustiado. Olha o texto aqui, ó. Pedro ficou angustiado por Jesus lhe ver perguntar da terceira vez se tu filéu. Jesus desceu o nível do amor dele agora. Pedro, tu me amas, filéu? Tu gostas de mim? E aí a palavra diz que ele ficou angustiado. Aquilo mexeu com ele profundamente. E olha a resposta, presta atenção na resposta. Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu apenas gosto muito do Senhor. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus conhece tudo, inclusive o nível do seu amor. Quem não conhece e precisa conhecer é você. Quem entendeu? Fala amém. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Você ama a Deus? Qual é o nível do seu amor para com Deus? Eu acho muito interessante isso. Eu acho isso lindo e maravilhoso. Jesus levando a uma reflexão profunda de um homem que, algum tempo atrás, muito pouco tempo atrás, ele pronunciou uma palavra linda e maravilhosa que jamais ia abandonar Jesus, mesmo que ele fosse ridicularizado. Ele estava disposto a amar de um amor sacrificial, que ele iria morrer no lugar de Jesus, se possível morro no teu lugar. E logo, imediatamente, naquele dia, antes que o galo cante, fosse cantar, ele negou Jesus 3 vezes. Irmãos, eu não vejo aqui Jesus como um cobrador de impostos ou um cobrador de empresas que vai bater na porta de alguém e falar, olha, eu vim aqui cobrar o seu amor. Não! Eu vejo um Deus amoroso restaurando Pedro, dizendo, Pedro, não tem problema se você me ama, filéu.
Mesmo assim eu digo, segue-me. Mesmo assim eu digo, apacenta as minhas ovelhas, porque eu sei que você vai crescer nesse amor. Deus não condena se você é apenas filéu hoje, mas o que Ele quer é que você tenha um agapau, que você cresça nesse amor, ao ponto de entregar sua vida para Ele, e falar como Paulo falou: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu não vivo mais para mim, mas para a glória dele, para o Filho de Deus que morreu por mim naquela cruz. Todo cristão precisa atingir esse nível de amor. É por isso que tem muitos mártires na história da igreja. Muitos que morreram queimados, comidos por leões, mas não negaram a sua fé, porque chegaram nesse nível de amor, de entregar a sua vida para este Deus amoroso. Agora, você não tem perseguição nenhuma. Você nega Jesus por qualquer coisa. Você troca Jesus, um culto com Ele, por qualquer coisa. Aonde está esse amor? Aonde está esse amor, igreja? Nas 3 vezes, mesmo Pedro falando para Jesus: Jesus, tu sabes que eu gosto muito. Mas mesmo assim, todas as vezes, Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Deus confiava em Pedro, porque ele estava sendo sincero agora de coração. Falando: Jesus, tu sabes que lá atrás eu falei da boca para fora, falava que te amava com amor sacrificial, com amor ágape. Mas na verdade aquilo lá foi da boca para fora. Mas hoje tu sabes, o Senhor sabe todas as coisas. Não adianta eu falar agora que eu vou dar minha vida por ti ali daqui a pouco, se eu não fizer isso. Tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Aí pela segunda vez, Jesus disse para ele: apacenta, pastoreia as minhas ovelhas então. E pela terceira vez Jesus desceu para o nível dele, para ele checar esse nível, se pelo menos isso ele tinha mesmo. Ele falou: Pedro, você é filéu mesmo? Você gosta muito de mim mesmo? Aí Pedro ficou angustiado, porque ele já sabia que essa era a resposta mesmo. Ele falou: tu sabes todas as coisas, não adianta eu mentir, não adianta eu florear, não adianta, o Senhor conhece o meu interior. Tu sabes todas as coisas, e sabes que hoje eu estou nutrindo esse amor de maneira que eu gosto muito do Senhor. Eu não estou nesse nível ainda de entregar a minha vida por ti, de morrer por causa do Senhor. E a história da igreja nos mostra que Pedro atingiu o amor agapau. Aleluia. Porque a história da igreja fala que Pedro foi crucificado. Mas ele diz o seguinte: quando ele foi crucificado, ele falou: não sou digno de morrer como o meu Jesus, como o meu amado me crucifica de cabeça para baixo. Ele chegou lá. Você também pode chegar lá. Ele chegou lá. A história mostra que cumpriu exatamente o que Jesus disse para ele aqui no versículo 18 e 19, diz assim: em verdade, eu vos afirmo, quando era mais jovem, tu vestia a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão a outra pessoa e te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. O que significa isso aqui? No versículo 19, Jesus está explicando era que tipo de morte ele ia morrer. A história da igreja diz que quem vestiu ele para ir para a cruz não foi ele. Ele teve que deixar as pessoas tirar a roupa e colocar outra roupa nele. Ó. E ele foi crucificado por amor a Jesus, o Cristo. Como está o seu amor hoje? Qual é o nível que encontra o seu amor por Jesus hoje?
filéu ou agapau. Deus já tinha me dado a direção para pregar sobre amor. Como eu já tinha 3 palavras sobre amor, eu falei, depois eu junto uma com a outra e vai estar tudo certo. E eu estava assistindo alguns vídeos, né? Até falei com minha esposa de casais, algumas palavras para casais. E aí clicou lá uma lá sobre, né, o Luciano Subirá. Eu cliquei lá em cima, achei que era sobre casais. Aí ele começou a falar sobre isso. E aí Deus me deu essa mensagem, baseado naquilo que eu escutei, junto com aquelas estudos que eu já tinha feito. Mas em determinado momento, ele falou uma coisa, mas Deus falou comigo, irmãos, eu comecei a chorar dentro da minha sala. Eu falei, meu Deus. Eu compartilhei com a minha esposa aqui, né, eu estou vivendo, ela não, ela é mais forte do que eu, glória a Deus. Nesse momento só estou falando. Eu falei, ora por mim. Eu não estou mais querendo atender, não estou querendo mais. Estou ficando muito. Eu não sei, não estou entendendo. Não estou mais com paciência. Aí nessa hora, preparando a mensagem, Deus falou para mim: se você não tem amado a obra, ou aconselhar, ou falar com as pessoas, faça por amor a mim. Se você não estiver fazendo amor por amor pela obra, faça por amor a mim. Ah, irmão, aí eu falei, Senhor, eu estou aqui. Por amor ao Senhor eu faço. Faço de todo o meu coração. Eu vou continuar fazendo isso. E chorei. Senti o amor dele e confessei o meu amor por ele. Ama aquilo que eu amo. Eu amo vidas. Ame também. Mais do que você tem amado. Porque eu conheço o teu coração. Sabe onde nós precisamos checar? Hoje. Se o teu amor, o nível que está, você consegue chegar até o fim. Você precisa urgentemente aumentar o seu amor. Conscientemente. Não na emoção. Existem alguns meios para você entender como é que está o seu amor. Como você prova que você ama a Deus. Mateus capítulo 10, 37 a 39, vou ler para você. Jesus diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aqui para mim. A tua família é bênção, mas se você amar mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Talvez é por isso que muitas famílias estão sendo destruídas, porque coloca a família em primeiro lugar do que Deus. Eu estou falando cristão, não estou falando de dinheiro do mundo não. O dinheiro do mundo já está na mão do diabo. Você coloca o seu filho, a sua filhinha, ocupa todo o teu pensamento, 24 horas, você fica ansiosa, fica preocupada por causa dos filhos. Do que vai ser, do que vai deixar de ser. Esquece de orar, de entregar para Deus, de batalhar pela preocupação, porque ocupa em primeiro lugar na sua vida. Outros é o estudo, outros é o trabalho, outros é o dinheiro, outros é o esposo, outro é a esposa, enfim. Se você ama as pessoas, mais, porque Deus, aqui Jesus usou a família, que talvez é o que mais pega, né? Jesus usou aquilo que talvez que mais mexe com a gente, que é a nossa família. Que depois de Deus tem que ser a prioridade. E ele fala: se você amar mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. É muito sério. É muito sério. Versículo 38. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Se você amar a tua vida, os teus prazeres, os teus sonhos, os teus negócios, o teu dinheiro, os teus projetos, mais do que a Deus, se você não jogar isso tudo na cruz e não seguir Ele, você não é digno dele. Versículo 39.
Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, achará. Aleluia. Aleluia. Quando eu decido amar com amor sacrificial, perder a minha vida, os meus sonhos, não tem mais prioridade. A minha prioridade é Deus, porque eu amo. Fique tranquilo, que você vai encontrar, além da vida abundante nessa terra que foi prometida, a vida eterna com Ele lá no céu. É isso que Ele está dizendo. Outra maneira de saber se você ama a Deus de verdade, a outra maneira de você saber, é quando você passa por provas duríssimas, provações duríssimas, enfermidades, escassez financeira, dores, perdas. Quando nós passamos por provas, pela peneira, como Pedro falou, porque Jesus falou para Satanás, para Pedro, Satanás vai te peneirar, Pedro. Ele pediu para te peneirar. Deus permitiu que Pedro fosse peneirado para ele reconhecer qual é o nível de amor. E ele chegou à conclusão que o amor dele era bem baixo, que ele negou Jesus 3 vezes. Nos momentos difíceis, eu mostro que eu amo esse Deus. Então presta atenção, quando você tem momentos difíceis, com filhos, casamento, enfermidade, dinheiro, e você desanima de vir buscar a Deus, você não o ama como Ele merece. É simples assim. Porque se eu amo, eu não abandono, mesmo quando eu estou passando dificuldade. Se eu amo a minha esposa, por mais problema que ela esteja passando ou dificuldade, eu estarei do lado dela. Então quando você tem atitude que você está passando, falaram mal de mim, você faz aquele biquinho, não está legal essa igreja, porque não sei o que, tudo reclama, eu não vou mais. Isso significa que o seu amor por Ele está muito pequeno, ao ponto de negá-lo, como fez Pedro. Essa é uma forma de você checar como está o seu nível de amor. Terceira forma, pode ter várias, mas foi essa que Deus me direcionou. Quem ama a Deus, trabalha para o reino dele. Coloca a casa à disposição para ser uma igreja dele na cela. Se coloca à disposição para servir o reino de Deus. O seu dinheiro faz parte do reino de Deus. A sua vida faz parte do serviço do reino de Deus. Não, pastor, mas hoje a minha prioridade é isso. Minha prioridade é o estudo, minha prioridade é o trabalho, minha prioridade é... Então vai. De certo que para amar Deus tem tempo. Agora tá bom, agora você prioriza isso, você ama mais isso, aí depois você ama a Deus. Tá certo isso, irmão? Aonde? Tá certo isso? Vai falar para sua esposa, Glória, minha prioridade agora é o trabalho. Eu vou esquecer um pouco você. Então você não, né? Ok, mulheres, pode ser assim? Você me dá só um ano, que agora minha prioridade esse ano é outra coisa. Então esquece tudo que eu vou fazer com você, eu não vou fazer nada. Que isso, irmão? Se nem a esposa, ela aguenta isso, por que Deus tem que aguentar esse amorzinho seu? Essa troca de prioridades? Se Ele se entregou por você, por que você não pode dar sua vida para Ele? Para você ganhar a vida eterna, você tem que perder a sua vida. Para apertar, só para terminar, marque esse texto e põe na sua geladeira, no seu guarda-roupa. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Quem não ama a Deus, seja anátema. Essa palavra é forte, irmão. Ministério do Louvor, pode. Anota aí, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Você está entendendo a palavra de Deus nessa manhã? É importante checar o nível de amor ou não? É ou não é, irmãos? Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Se você hoje está assim, olha aqui para mim, filéuzinho. Se você apenas gosta muito de Jesus, gosta da Bíblia, gosta da palavra, gosta do louvor, se você gosta de Jesus,
há uma esperança para você ainda. Mesmo que você ainda não está agapau, ainda você não está com amor de entregar sua vida por Ele, abandonar as coisas erradas dessa vida, abandonar a amizade, abandonar relacionamento que não é de Deus. Enfim, se não está nesse ponto, nesse nível ainda, eu tenho uma boa notícia para dar. Deus continua te amando. Ele não te despreza. Ele falou para Pedro no final do versículo: Pedro, me segue. Porque senão Pedro, quando Jesus fosse definitivamente para o céu, ele poderia ficar perdido. Mas Jesus, ele estava curando ele, restaurando ele. Fala: Pedro, mesmo que você só gosta muito de mim, eu amo a sua vida, e mesmo assim eu digo para você: pode apacentar as minhas ovelhas, pode trabalhar para mim. Só que Pedro não ficou nesse filéu. Pedro foi crescendo nesse amor. Pedro foi amando a Deus. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos conta a história. Depois que ele pregou, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele levou mais de 3.000 pessoas ao batismo. O Sinédrio pegou ele e prendeu ele. Ele e João. E falou: se você continuar falando desse nome de Jesus, nós vamos te prender, ou seja, vamos prender, te matar. Fez ameaça sobre Pedro. Mas agora Pedro, que já não era mais só um filéu, já era cheio do Espírito Santo, tinha entendido o que Deus fez por ele, que Jesus fez por ele. Ele diz assim: jamais vou parar de falar deste nome Jesus. Ou seja, se vocês quiserem me prender, me prenda. Quiser me matar, me mate. Mas eu amo este Jesus. Nada mais importa a não ser Jesus na minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria muito que você não conversasse com ninguém. Amém. Minha esposa, quando ela começou a ministrar o louvor, né, ela foi por essa linha, né, vocês verem, né? Mas eu ali embaixo, eu falei, né, eu tinha falado para ela que ia pregar sobre amor, então eu achei que ela estava lembrando dessa palavra. E ela não estava lembrando. Na verdade, o Espírito Santo que compartilha comigo é o mesmo que compartilha com ela. E compartilhou com ela: nós precisamos tirar essa mornidão da igreja. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se você nunca teve o primeiro amor, porque tem gente que nunca teve o primeiro amor, eu quero dar essa palavra também como um testemunho meu. Quando eu falei com não sei quem, uma vez eu compartilhando esse texto, né? Quando eu li esse texto, e tem uma música bonita, né? Voltar ao primeiro amor, que eu não consigo cantar, que ela é muito alta. É lindo essa música, né? Vamos voltar. Deixa eu parar, porque senão vocês vão dar risada. Ao primeiro amor. Eu falava assim: Deus, eu nasci no lar evangélico. Para falar a verdade, eu não sei, porque para mim foi uma sequência de entendimento e crescendo nesse amor. Eu não lembro assim, um dia que eu, né? Aquele dia foi o dia do amor. Como alguém que se converte, estava lá na lama do pecado, o Senhor resgatou e mostrou seu amor para ele, e ele lembra desse dia como um marco na vida dele. E eu chamo Marco, e eu não tenho esse marco na minha vida, porque o meu amor por ti foi gradativo. Foi te conhecendo, foi tendo experiência com o teu Espírito Santo, e eu fui crescendo nesse amor. Ele falou: não tem problema, é só você continuar me amando assim, e ir crescendo nesse amor. Então talvez você possa estar pensando assim: eu não lembro quando eu voltei ao primeiro amor. Que seja hoje essa primeira paixão, de entender que Ele, Deus, enviou o seu Filho por amor a você. Irmãos, Ele se entregou, Ele derramou todo o seu sangue, Ele sofreu tudo que você sofreu por amor a você. Quem faz isso, irmão? Eu sei que uma mãe, ela pode chegar perto disso, mas nunca igual a Jesus. Ela pode até tirar o coração dela para dar para o filho, para sobreviver e ela morrer. Eu posso até acreditar que alguém pode fazer isso. Mas ao ponto do que Jesus fez por nós, é um preço impagável, que você não poderia pagar. Só Ele poderia fazer isso por mim, por amor. É um amor altruísta. Deus se preocupou mais com a gente do que com o seu próprio filho. Não que Ele não amasse o seu filho, mas o amor dele nos leva, né, levou Ele a amar as nossas vidas, ao ponto de entregar o seu filho por nós. Agora, o que você tem feito? Tem marido que já fez um sacrifício de amor, às vezes não é nem amor, é interesse, mas fez. No dia de aniversário comprou uma joia, gastou horrores, comprou carro, a viagem dos sonhos. E para Deus? E para Deus? Você traz o teu dinheirinho minguado aqui, aqueles R$2 amassados, aqueles 5, aquele 10, e fala que ama Deus.
Você não dá um tempo da sua vida para Deus. Você não quer fazer os cursos para crescer, para ser um líder, trabalhar no reino de Deus. Você não quer ter trabalho. Você fala, não, eu quero ser assistente de culto, só vou assistir. Só vou assistir, não vem com rolo pro meu lado não, pastor. Eu já faz, 4, 5, desde o começo da igreja, faz 8 anos que eu estou sentadinho aqui, que bênção, glória a Deus. Fala aleluia, eu falo aleluia, fala glória a Deus, mas não mexe comigo não. Que amor é esse, meu irmão? Não muda a vida por nada. Como eu falei semana passada, a pessoa começou a conhecer alguém, amar alguém, ele muda a vida dele por amor a outra pessoa. Se a mulher falar para ele, eu não quero que você bebe mais, ele para de beber. Mas se Deus falar, não pode beber, ele fala, não, vou mais um pouquinho, porque a carne é fraca. Faz tanto sacrifício por outras pessoas, por um filho, por uma filha, mas não faz para o Senhor. Que nível de amor você está? Não abandona o pecado, não abandona a prostituição, não abandona o adultério, não abandona. Então isso significa que você ama mais o adultério, mais a outra pessoa, mais a fornicação, mais os desejos da carne do que a Deus. É verdade ou não é? É simples assim. Mas mesmo com essa palavra doce, mesmo que o teu amor é filéu, o nível de gostar de Deus, mesmo que você esteja friozinho hoje, Deus está te chamando para perto, para um relacionamento de amor. Se você quer, feche os teus olhos, levante a sua mão. Eu não vou aqui, porque Deus falou para mim, é bem razão. Eu quero que eles pensem. Nós vamos vai ministrar o louvor que Deus colocar no coração da minha esposa. Mas é um relacionamento de intimidade, você e Deus. E vou deixar mais à vontade, hein? Se você quiser vir para frente, se você quiser dar um passo de fé, falar, Deus, eu estou mostrando aqui hoje, com a minha atitude, que eu vou te amar. Eu não vou ser amaldiçoado, porque Paulo diz, olha, aquele que não ama a Deus, seja anátema, vai ser amaldiçoado. Irmãos, não é que Deus quer amaldiçoar aqueles que não amam. Não, quem não me amar, eu sou muito rígido. Quem não me amar, eu vou amaldiçoar. Não, não é isso não. É porque sem Deus você está amaldiçoado. A verdade é essa. Deus, a tua palavra foi pregada. Faz da forma que o Senhor quiser, Espírito Santo. Está liberado, Espírito Santo, o Senhor tocar nos corações, para que eles tomem uma decisão de amar mais o Senhor. Deus está dizendo para a igreja, se arrependa e vê aonde você caiu, volte para Ele. Você que está afastado, está longe de Deus, você já foi muito mais intenso, você já foi muito mais fervoroso, e hoje você está tão frio. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. 1 João capítulo 3, versículo 18. Não amemos só de boca ou de palavra. Eu queria que você, talvez para alguns Deus vai pedir coisas grandes, para outros algumas atitudes que nunca fez, e vai começar hoje. Talvez você vai gritar, você vai agradecer, vai ajoelhar, vai pular, eu não sei o que você vai fazer, mas de uma maneira você vai expressar o teu amor por Ele. Outros talvez vai demonstrar através de ações, de ofertas em dinheiro, ofertas de tempo, ofertas de sacrifício da sua própria vida. Não amemos só de boca ou de palavra, de demonstração. Faça algo que você nunca fez antes, que você tem vergonha de fazer em público. Dar um grito, falar que ama, mandar um beijo, se ajoelhar, pular. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Que o Teu povo possa expressar nesse momento, ou ainda vão fazer, por um compromisso hoje, de demonstrar esse amor. Algo grande, forte, que vai requerer muitas coisas, mas que eles possam começar hoje. Eu te dou a oportunidade de você fazer o que você quiser hoje. Começar aqui no culto, glorificar através de gestos, declarar o seu amor através de palavras.
gritando, celebrando, ajoelhando, clamando, pedindo perdão e declarando o seu amor. Expresse o teu amor da forma que você quiser, do fundo do seu coração.